E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal as explicações sobre o possível descumprimento de medidas de restrição impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, ao político do PL. A defesa chegou a argumentar que Bolsonaro não desobedeceu às obrigações e pediram esclarecimentos quanto ao alcance dessa proibição do uso das redes sociais. Também ontem, a primeira turma do STF decidiu manter as medidas restritivas que determinam que o ex-presidente deve cumprir recolhimento domiciliar com tornozeleira eletrônica. Não pode falar com autoridades ou embaixadores estrangeiros e nem se aproximar de embaixadas e consulados. Apenas o ministro Luiz Fux votou contra a manutenção das medidas. Os demais ministros apoiaram as restrições, mas defenderam a prudência no caso. Após receber as explicações da defesa, o relator Alexandre de Moraes deve decidir hoje, quarta-feira, se Bolsonaro violou ou não essas medidas. E em meio a toda essa polêmica, a senadora Damares Alves anunciou que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes será a pauta prioritária da oposição no Senado. Segundo a senadora, as decisões de Moraes violam direitos humanos e prejudicam a economia nacional. Realmente é um assunto de política que está acontecendo em todo o Brasil, movimentando muitos comentários. E agora eu quero saber a opinião do nosso comentarista político, Walter Fonseca. Hoje, Tiago Medeiros teve um pequeno imprevisto, não vai poder estar com a gente, mas Walter sempre com as suas opiniões afiadas sobre política. Walter, em relação a isso, qual a sua opinião sobre essas restrições, sobre um possível pedido de impeachment, inclusive do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, Walter. Boa tarde, Mari. Boa tarde, nossa querida e imensa audiência. Olha, Mari, é aquele velho ditado que começa errado, dificilmente não vai ficar errado cada vez mais. E como é errático e todo esse processo que o ministro Alexandre de Moraes tem tentado conduzir, está conduzindo na tentativa de colocar na prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um testemunho completo em todos os níveis. Imagine que agora ele chega ao ponto de proibir que seja dada entrevista por uma pessoa que não tem condenação. A condenação de Jair Bolsonaro é na esfera eleitoral. Ele foi tornado inelegível lá no TRE, tá certo? Lá no TSE. Ele não tem ainda nenhuma condenação criminal. E sem nenhuma condenação para realmente fazer a humilhação, foi determinado, achou-se um pretexto para colocar-se uma tornozeleira eletrônica, né, que identifica-se com o marginal, a gente identifica logo, né, a tornozeleira eletrônica, no ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagine que pessoas da capacidade jurídica do ex-ministro Marco Aurélio, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, têm dito que está tudo errado, né, porque não há essa possibilidade, já que foi mudado uma posição do Supremo Tribunal Federal sem mudar-se a legislação. A lei diz que quem não tem cargo com prerrogativa de foro, que é o caso de Bolsonaro, ele é julgado pela primeira instância, mas lá atrás o Supremo Tribunal se reuniu sob a presidência do ministro Fux, que anteontem alegou isso, fez a mudança, mas que seria julgado pelo pleno, 11 ministros, que o próprio Fux, lá tirando seu voto, já disse que é um número muito pequeno, muito restrito, né, para essa votação. Restringiram ainda mais, restringiram a uma turma com apenas 5, desses 5, 4 pessoas das 4, uma foi ministro da Justiça de Lula, no caso Dino, no outro, Zanini, que foi advogado de Lula, no outro, Carmen Lúcia, que tem adotado medidas também, como a gente sabe, que diz que a censura é inconstitucional, mas nesse caso de Bolsonaro pode se aplicar, e por último, presidida o inquérito, né, o ministro relator, que é o maior inimigo declarado hoje de Bolsonaro. Então, imaginem como isso, que legalidade tem isso. Eu me lembro que a Lava Jato foi transformada em ilegal, foi suspensa, né? A sua eficácia foi levantada, foi suspensa, porque disse que houve um conluio entre o juiz e o promotor e o Ministério Público. Imagina agora que o ministro Alexandre de Moraes foi quem indicou, né, o Procurador-Geral da República. Totalmente eivado de ilegalidades, a gente sente isso. Como é que você caça um cidadão de dar uma entrevista quando o Lula preso, condenado em várias instâncias por crime, por corrupção,
e a ele foi concedido o direito de dar entrevista dentro da própria prisão. E agora Bolsonaro está proibido de falar com o filho, está proibido de sair de casa no final de semana, está proibido de falar com um volume muito grande de pessoas e não tem uma condenação sequer. Cada vez mais configura-se, então, a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a revelia da legislação vigente no Brasil. Walter, nós falamos agora em relação às restrições do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram expedidas pelo STF, mas em relação à questão do impeachment, ainda na segunda-feira, a senadora Damares Alves anunciou que seria uma pauta da oposição, incluindo aí o PL, apoio dos republicanos, progressistas, União Brasil Novo e PSB. Então, sobre isso, qual você acha que vai ser, na sua opinião, o desfecho desse embate entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro? O impeachment realmente deve ser uma pauta levantada nesse segundo semestre pela oposição? Mário, eu não tenho dúvida que será. A minha dúvida é se será aceita pelo presidente do Senado, tá certo? Para colocar isso em pauta realmente, porque o primeiro ponto, se aceito, é o afastamento do ministro Moraes, tá? Eu duvido muito, com sinceridade, em que pese que a lei permite. Por quê? Porque quando há excesso de autoridade, isso é crime de responsabilidade. Então o ministro está sujeito a isso e ele será julgado, nesse caso, segundo a Constituição, pelo Senado Federal. Então, mais do que lógico e justo seria que isso acontecesse. Ele ser empichado ou não depende da votação do Senado Federal. Mas a convocação do impeachment, já pedido tantas vezes, eu acho que caberia discussão nacional sim, para que venha à tona toda essa podridão, toda esse esquecimento, digamos assim, ou essa subversão do processo legal brasileiro, desde o Código Penal aos próprios princípios constitucionais, né? Mas eu acredito na dificuldade de condução nisso. Se fosse na Câmara, talvez até fosse mais fácil. Mas no Senado Federal, eu tenho minhas dúvidas. Mas cabe ao Senado, constitucionalmente, o julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, volto a dizer, o crime de abuso de autoridade, que cada dia mais está aparecendo e está ficando cada vez mais concreto, a ele cabe sim o pedido de instalação do processo de impeachment de qualquer ministro de cortes superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal. E eu vou aproveitar o tempinho restante ainda aqui, Mari, para dizer da minha surpresa. Formaram uma comissão de senadores de alto nível para ir aos Estados Unidos negociar, né, essa modificação das tarifas que foram adotadas pelo presidente Trump. Veja bem, são 4 membros. Não tem nenhum membro da oposição. O presidente desse grupo é do PSD, que é um partido da base, do governo. É membro do senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Congresso Nacional, no Senado Federal, tá certo? Colocaram a ex-ministra da Agricultura, Tereza, né, que é do PP, mas não existe nenhum membro do PL, a não ser o 4º suplente, que é o ministro astronauta, Marcos Pontes, né, e colocaram todos os nomes de todos os partidos que estão ligados à oposição, que estão ligados à situação do governo Bolsonaro. Então, isso já começa, né, de forma muito suspeita, essa comissão formada. E mais, vão negociar o quê? Se o próprio presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio governo, tem ficado cada vez mais crítico em relação a Trump e com ataques pertinentes, como agora o presidente Trump, o presidente Lula fez do próprio Chile. Ele chegou a dizer, Mari, que a democracia conservadora moderna já não suporta mais, já não dá uma resposta à sociedade com eleições de 4 e 5 em 5 anos. Ele quis dizer o que com isso? Que vai adotar o modelo chinês? É isso que está em curso no Brasil? O nosso ministro Gilmar Mendes, que é ministro decano do Supremo Tribunal, já disse que no Supremo Tribunal todos eles admiram o Xi Jinping. Então o país está realmente, como poderia dizer o ex-ministro Marco Aurélio, tempos estranhos. Tempos muito estranhos estamos vivendo e eu não acredito que o Trump ele vá abrir negociação, a não ser que haja também concessões por parte do governo brasileiro. Para ele fazer concessão no que ele determinou, acredito que ele vai exigir concessões também aqui sobre os 2 assuntos que ele colocou em pauta. Ok, Walter, muito obrigada pelos seus comentários, sempre afiados sobre a política. Próxima quarta-feira, aliás, quarta-feira passada eu disse, muitas águas vão rolar até a próxima e repito isso, até a próxima quarta-feira, muitas águas vão rolar e a gente espera você também aqui. Walter, obrigada. E outra